Que o Senhor Deus te abençoe e te dê a paz. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei com você em mais esse dia de exposição no livro de 2 Reis. E hoje estarei expondo os capítulos 4, 5 e 6. No capítulo 4, o autor menciona as ações do profeta Eliseu na crítica situação de uma viúva, na preocupação com uma benevolente sunamita, onde profetizou a concepção de um filho e depois ressuscitou o menino que havia sido levado por uma morte prematura, e em seguida retira o mal que estava no alimento dos profetas e, por fim, a multiplicação dos pães. No capítulo 5, menciona o relato mais conhecido e pregado na história do profeta Eliseu, a cura de Naamã, o leproso. No capítulo 6, alguns milagres operados por ele. O primeiro, um machado emprestado que foi recuperado após cair no rio, e também a antecipação do profeta Eliseu, recebendo por revelação as tramas do exército inimigo, contando para o rei de Israel, e por fim, o cerco da cidade de Samaria realizado pelos sírios. Vem comigo na meditação de hoje. No capítulo 4, o autor nos informa a situação desesperadora de uma viúva, que por não ter como pagar a dívida deixada por seu marido, estava prestes a perder seus 2 filhos para quitá-la. Alguns acreditam que o marido dessa viúva era Obadias. Sua breve história está no livro de 1 Reis, capítulo 18. Aquele que sustentava os profetas com pão e água. E segundo esses, ele possa ter pego dinheiro emprestado para sustentar aqueles profetas. Bom, o fato é que essa mulher ficou com um problemão nas mãos após a morte de seu marido, seja ele Obadias ou qualquer um dos outros discípulos dos profetas. Convém mencionar que nesse período era comum os credores levar filhos ou escravos como quitação de dívidas. A mulher recorreu ao profeta para que ele de alguma forma a auxiliasse para que não ficasse sem seus 2 filhos. A pronta resposta de Eliseu indica que realmente o falecido era alguém que ele conhecia bem. O profeta instruiu a mulher a usar a fé para resolver a sua própria situação. Ordenou que fosse à procura de vasos para que o pouco azeite que ela tinha em casa fosse multiplicado. Observe que essa mulher verdadeiramente era uma pobre necessitada, pois que nem outras vasilhas ela tinha. Teve que ir à vizinhança para pegar emprestado. Diga-se de passagem que, ainda bem que ela tinha amizade com as vizinhas, não é? Bom, continuemos. A narração desse evento deixa bem claro que o azeite só parou por causa dos poucos vasos que ela tinha conseguido emprestado. Agora veja você, que essa mulher verdadeiramente era uma crente em Deus e no profeta, pois despejar um vaso quase vazio de azeite em outro vaso completamente vazio, e o vaso que estava completamente vazio, e o outro, e o outro, e o outro, serem cheios somente com um pouco de azeite do vaso quase vazio, pensa se isso não é crer. Essa multiplicação do azeite deixou a mulher para lá de admirada, pois após acabarem os vasos, ela foi até o profeta e contou o que havia ocorrido. Outro detalhe é que o profeta Eliseu não ficou lá com as mãos estendidas sobre os vasos. Não, ele simplesmente disse o que ela deveria fazer e foi embora. Voltemos à mulher. Ela chegou até Eliseu, contou o que tinha acontecido e ele deu uma segunda instrução à mulher. Disse para ela iniciar o seu próprio negócio através do azeite multiplicado. Olha só, a mulher passou de uma endividada para uma microempreendedora. Bênção, não é? Vem comigo agora para a continuidade do capítulo, onde o profeta foi convidado para fazer uma refeição na casa de uma mulher rica da cidade de Sunem. E depois dessa primeira refeição, a visita do profeta a esta casa se tornou constante. A mulher passou a considerar de tal modo o profeta Eliseu que fez um quarto de hóspede especialmente para ele quando estivesse por perto de Sunem. Mas um detalhe importante é que ela fez isso com o consentimento do marido. O autor também deixa claro que a mulher não tinha nenhum interesse pessoal em hospedar o profeta em sua casa, mas o profeta se sentiu na obrigação de atendê-la em alguma necessidade. Ela se recusa a receber algo do profeta, mas ele lhe promete um filho. Possivelmente essa mulher era estéril e ainda no momento da profecia seu marido já estava bem velho. Por esse motivo pediu para não ser iludida, mas o fato é que o filho nasceu. Porém, o menino com idade suficiente para acompanhar o pai no campo teve uma dor de cabeça muito forte pela manhã e foi conduzido para casa e morreu ao meio-dia nos braços da mãe. Ela colocou o menino no quarto do profeta e foi até ele. Pelo que entendo da leitura, ela não tinha contado para ninguém que o menino tinha morrido, nem para o marido. Certamente, este era o motivo dela ter enviado uma mensagem para ele não se preocupar. O marido não entende o porquê ela estava indo ao profeta não sendo lua nova e nem sábado.
Convém mencionar que esses 2 dias citados pelo marido da mulher de Sunem eram dias de eventos solenes em Israel, e nesses dias era apropriado a consulta aos profetas. O motivo de ela não contar a ninguém sobre a morte do filho certamente era devido ao grande sofrimento e tristeza que estava vivendo. E ao que se entende, ela estava disposta a desabafar somente com o profeta Eliseu, por ter dado a ela a alegria que ela não tinha pedido e nem cobrado a ele. Tanto é verdade que ela viajou aproximadamente 32 quilômetros para falar diretamente com o profeta, ainda que o profeta Eliseu tenha pedido para o seu servo Geazi levar o seu cajado e tocar o menino, ele não voltou à vida. A mulher estava tão determinada a obter resposta do profeta que só voltou para sua casa quando o profeta foi com ela. Geazi, que tinha partido primeiro, voltou e encontrou os dois no caminho e contou a triste notícia de seu fracasso a Eliseu. Eliseu só trouxe a vida do menino de volta depois de ter deitado sobre ele 2 vezes. Esse detalhe me faz entender que Eliseu precisou comunicar a sua própria vida para trazer o menino de volta, e após esse feito o entregou à sunamita, que se prostrou diante dele, aliviada por não ter que contar a ninguém que o menino tinha morrido. Maravilhas! Mais uma mulher que através da fé reconhece a autoridade do profeta que Deus levantou. Os milagres desse profeta não param por aqui. Nesse mesmo capítulo ainda, o profeta Eliseu pediu para fazer um ensopado para alimentar seus amigos profetas. O responsável por fazer esse ensopado trouxe alguns frutos silvestres, possivelmente pepinos purgativos, segundo os historiadores, e pôs junto com as ervas e trouxe um certo mal-estar nos que a comeram. Eliseu resolveu o problema apenas colocando farinha no ensopado. E após esse feito do profeta, todos comeram sem sentirem aquele mal-estar. Não se sabe o porquê o profeta usou farinha para melhorar esse ensopado. Prefiro atribuir essa melhora a um milagre. Após esse episódio, o autor menciona outro milagre realizado pelo profeta Eliseu, o milagre da multiplicação, onde 20 pães trazidos por um homem de um local que ficava a 22 quilômetros de onde estavam aqueles profetas, e esses poucos pães alimentaram 100 homens e ainda sobraram. No início do capítulo 5, temos a história do leproso Naamã. O interessante é que esse homem Naamã não é israelita e ainda estava com uma menina israelita que tinha sido raptada e agora era escrava de sua esposa. Que coisa, não? O profeta Eliseu tinha tudo para não atender esse tal Naamã. Bom, Naamã ficou sabendo do poder que havia no profeta por essa menina, e ela o incentivou a procurar o profeta em Israel. Naamã pediu permissão ao rei da Síria para essa realização, e por ser muito respeitado pelo rei, o próprio rei da Síria é quem envia uma carta ao rei de Israel para que ele curasse a Naamã. Isso indica que nem Naamã e nem o rei da Síria entenderam a quem deveriam procurar em Israel. Observe que quando o rei de Israel recebeu a carta, ficou transtornado e, como sinal de lamento, rasgou as suas vestes. Eliseu ficou sabendo do lamento do rei e ordenou que levasse Naamã até ele. Quando Naamã chegou em frente da casa do profeta Eliseu, não foi atendido por ele, mas recebeu uma mensagem de como receberia a sua própria cura. A ordem do profeta era que Naamã se banhasse 7 vezes no rio Jordão para ser curado. O orgulhoso Naamã não aceitou de imediato a palavra do profeta, pois imaginava que seria feita uma oração e pronto, estaria curado. Somente depois de seus auxiliares insistirem com ele é que foi ao Jordão. E quando se banhou por 7 vezes, como o profeta ordenou, ficou curado. Lembrando a você que o número 7 representa completude, mas nesse texto não estou autorizado a fazer qualquer tipo de conjectura sobre o número 7. Por esse motivo, me reservo a entender que o profeta simplesmente foi orientado por Deus a ordenar 7 mergulhos para a cura do orgulhoso Naamã. Após aqueles mergulhos e o milagre da cura acontecer, Naamã e seus auxiliares voltaram ao profeta Eliseu para lhe oferecer presentes, mas o profeta não aceitou. Nesse diálogo, depois da cura, Eliseu foi quem conversou com Naamã, diferente quando Naamã veio procurar o profeta, que pediu para seu moço o orientar. E o interessante é que Naamã se declarou com a disposição de adorar o Deus de Israel a partir daquele dia e aproveitou a oportunidade para levar uma porção da terra de Israel. Fez isto pois havia a crença de que o Deus do local se identificava com a sua terra.
E como sinal de compromisso real com o Deus de Israel, ele pediu que fosse perdoado quando se apresentasse com o rei nos cultos idólatras. Com a declaração de paz pelo profeta Eliseu, penso que houve um certo entendimento de compreensão e respeito do profeta por Naamã. Só que após Naamã ter partido, o servo do profeta Eliseu, o tal Geazi, desejou os presentes que Eliseu rejeitou de Naamã e foi atrás de Naamã, inventando uma mentira para ficar com alguns itens do general, agora curado da lepra. Só que Geazi não contava com a visão espiritual do seu mestre. E quando voltou com os presentes, foi surpreendido pelo profeta Eliseu, que o amaldiçoou com a lepra que estava sobre Naamã, recebendo-a sobre ele e seus descendentes. Chegamos ao capítulo 6 e veremos agora o milagre do machado que flutuou. O caso foi assim. Os discípulos do profeta sugeriram a ele que mudassem e aumentassem o local de reunião deles, e ele aceitou. Foi aí que precisaram de um machado, e por não terem um, pediram um emprestado. O problema foi quando esse machado emprestado soltou do cabo e caiu no Rio Jordão. Aí veio o desespero. Mas Eliseu logo deu um jeito, procurou saber onde tinha caído o machado e cortou um galho, jogou no rio na direção onde caiu o machado e ele flutuou até o galho e pronto, problema resolvido. Agora o autor nos conduz até o rei sírio e seus projetos de guerra frustrados por causa do nosso profeta Eliseu, que recebia por revelação todas as estratégias do rei da Síria e contava para o rei de Israel. Quando o rei sírio ficou sabendo, foi à busca do profeta para o deter em Dotã. Mas, quando chegaram até o profeta Eliseu em Dotã, ele orou para que o exército da Síria não reconhecesse nem a ele, nem o local onde estavam, e assim foi feito. Não sabemos se o servo de Eliseu aqui era Geazi ou Geazi, pois tinha sido amaldiçoado com a lepra, e o autor sempre mencionou o nome dele quando era ele que estava com o profeta Eliseu. O certo é que esse servo ficou com medo do exército, mas Eliseu orou e ele conseguiu ver o exército divino que os protegia. Observe que nesse momento da história, Eliseu se tornou inimigo dos sírios, porém não será assim até o final da história dele, como veremos. Bom, o certo é que Eliseu logo providenciou um milagre para resolver esse grande problema. Ele conduziu o exército sírio até a cidade de Samaria e lá orou novamente, mas agora para que o reconhecessem. Quando viram que estavam em Samaria, não fizeram nada a ele, talvez por estarem cercados pelo exército de Israel. E a presença do rei, com a descrição de que queria matar os sírios ali, pode confirmar que, de fato, o exército de Israel estava presente ali também. Mas Eliseu não permitiu a matança e ordenou que servissem alimento para eles e os despedissem em paz. O autor declara que essa foi a única vez em que os sírios entraram em Samaria. Tempos depois, o autor menciona que um rei, identificado como Ben-Hadad, talvez para se referir que era o filho do antigo rei, pois Ben em hebraico significa filho, e você vai observar que esse título, Ben-Hadad, era uma dinastia na Síria, pois não será só esse que aparecerá na história dos reis sírios, como veremos. O certo é que esse rei decidiu cercar a Samaria, capital do Israel Norte, e por causa desse cerco houve fome, pois ninguém poderia sair da cidade, nem para plantar e nem para negociar. Tiveram que se virar com o que tinham em depósito, e a consequência desse cerco foi a escassez de alimentos cotidianos, e os alimentos que eram proibidos, como cabeça de jumenta e esterco de pombo, passaram a ser comercializados com preços exagerados. Foi nesse triste momento da história do povo de Israel que uma mulher não identificada procurou a ajuda do rei, pois uma outra mulher tinha proposto a ela comer os filhos de cada uma um dia de cada vez. Só que no dia que era para comer o filho da outra, ela o escondeu. Ou seja, um filho já havia sido comido por elas. Isso deixou o rei muito irado e culpou a Eliseu por tudo que estava acontecendo e desejou matá-lo. Essa ira do rei contra o profeta Eliseu poderia ter surgido devido àquele dia em que os sírios estavam em Samaria e Eliseu não deixou que fossem mortos. Mas ainda há outra hipótese. Possa ser que na cabeça do rei, Eliseu deveria continuar os avisando sobre as intenções de guerra do rei sírio como fazia anteriormente. Há também a possibilidade de que essa revolta do rei seja devido a ter esperado uma resolução da parte do profeta Eliseu e não houve. Por esse motivo estava revoltado.
Mas de qualquer forma, era sem justificativa essa ira do rei. O exército de Israel deveria se defender ao comando do rei e não culpar o profeta por não estarem prontos para algum tipo de ataque, como se Eliseu fosse obrigado a avisá-los sempre. O rei, além de ter enviado um mensageiro até o profeta, foi após este falar com Eliseu, e quando chegou à presença do profeta, o indagou sobre se o cerco tinha sido permitido por Deus. Com esse questionamento, o rei confrontou o profeta e o Deus de Israel, dizendo que se era esse tipo de eventos que ele deveria esperar do Deus de Eliseu. Bom, a resposta de Eliseu e o resultado desse cerco você verá comigo amanhã, pois aqui termino mais um dia de meditação. Nesse dia, tivemos o imenso prazer de acompanhar o profeta Eliseu em várias situações. Na primeira dessas situações, vimos como a solidariedade era algo real no profeta, quando socorreu a viúva que estava quase a perder os filhos, e ainda concedeu a bênção de gerar, pelo poder de Deus, a mulher de Sunem. Não podemos esquecer de como, com ação bondosa, também deu a oportunidade de um general leproso tornar a ter esperança. Mas também vimos o quanto esse profeta era defensor de seu povo, avisando os males que estavam por vir, ainda que não aceitasse injustiças, nem com seus inimigos, como vimos no episódio da cegueira do exército sírio, quando o rei queria acabar com eles sem ter guerreado para isso. Bom, queridos, acredito que a lição é simplesmente uma nesse dia. Ainda que tenhamos autoridade e poder na execução do serviço divino, devemos utilizá-lo para realizar feitos que venham favorecer aos necessitados, assim como fez Eliseu, ajudando pessoas que se sentiam desprezadas e até de certa forma inúteis por causa de alguma dificuldade, seja de nível financeiro, como nos casos da viúva e dos profetas, ou até mesmo alguma dificuldade física, nos casos da mulher de Sunem e de Naamã. Como tem sido sua generosidade? Você tem auxiliado aos menos favorecidos? Quando alguém bate em sua porta, qual tem sido sua reação? Não atende a pessoa até que vá embora? Ou atende e dá, ainda que seja um pedaço de pão para saciar a fome do faminto? Sei que hoje tem sido complicado auxiliar os necessitados, por terem crescido o número dos aproveitadores, mas não deixe de fazer o que é certo por causa dos maus exemplos. Que Deus te abençoe e dirija seus passos nessa importante tarefa de auxílio aos necessitados. Até amanhã, querendo Deus.